Fala galera, seja bem-vindo ao Crefito 11 Vai Lá e Fala, que é o podcast do Crefito 11 que chega para provocar, cutucar, falar sobre as profissões no sentido de fortalecê-las. A gente troca ideias sobre temas relevantes, às vezes polêmicos, às vezes não, porque fisioterapia e terapia ocupacional precisam estar sempre em pauta. E eu estou aqui com a minha conselheira queridíssima, Nara. Né, Nara? Tudo bem? É. Bem-vinda, Nara, ao nosso Boa podcast. tarde, bom dia, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com esse time de peso, né? Rapaz, Do hoje a outro mesa lado tá da pesada, mesa viu? tá pesada. Então vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas também, curiosidades. E é um É isso prazer aí. estar aqui hoje com vocês. Obrigada pela presença. Hoje a mesa está pesada, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que com o nosso presidente do Conselho Federal, doutor Sandroval Torres, e a sua vice-presidente, doutora Mariana de Souza Oliveira, ou Oliveira de Souza, eu sempre confundo, né? Me corrija. Oliveira de Souza. Oliveira de Souza. A Mariana, a Mari, né? Para os mais íntimos, bem-vindos então, né? Mariana, terapeuta ocupacional, Sandroval Torres, fisioterapeuta. Vocês, A acho que mesa está equilibrada, vou então, dar o né? espaço para vocês se apresentarem. Geralmente eu apresento, né? Mas eu não fiz o dever de casa, não peguei a cola, então vou permitir que cada um se apresente, né? Fala de si enquanto profissional e enquanto representante institucional, tá bom? Comece, presidente. Primeiras damas. Primeiras damas. Então, eu sou Mariana Souza, sou terapeuta ocupacional, me formei na UNB, então sou cria da casa aqui, né, de Brasília. Tenho pós-graduação em neurologia, meu mestrado é na área de gestão, né, e já puxando a temática de hoje, né, sou especialista em contexto hospitalar pelo COFITO. Também sou professora de terapia ocupacional na universidade que a gente tem aqui em Brasília. E muito obrigada pelo convite, né? Acho que é importantíssimo a gente estar aqui, né, falando com os profissionais, com os estudantes, né, com os futuros terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Acho que é um espaço de muito valor aqui. E um bate-papo mais informal, acho que isso aproxima. Legal, legal. Legal. Mário, obrigado por ter aceitado o convite, então, e bem-vinda mais uma vez. Sandroval, Bom, olá a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho bem certeza É. qual horário que a pessoa vai estar nos vendo, né? Mas queria deixar aqui, já de antemão, aí, o agradecimento ao convite e parabenizar pelo trabalho aí, né? De estar também trazendo informação nesse formato que eu acho que é bastante interessante. Sou Sandroval Torres, sou fisioterapeuta, há 31 anos graduado, então me orgulho muito, eu tenho mais tempo, na minha vida eu sou mais tempo fisioterapeuta que não fisioterapeuta, então tenho assim uma afinidade muito grande pela profissão, e muito embora faça 31 anos que eu estou formado, todo dia eu acordo assim, parece que é o meu primeiro dia de trabalho, então realmente me sinto pleno com a profissão. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Não sou catarinense de nascimento, mas sou de coração. Há mais de 40 anos eu moro em Santa Catarina. Me graduei em Santa Catarina. Eu sou pós-graduado, lato sensu, né, especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e unidade de terapia intensiva pela Universidade Tuiuti do Paraná. Tenho mestrado em engenharia de produção, área de concentração e ergonomia na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho mestrado em alto rendimento desportivo pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Sou doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E, aproveitando a temática, sou especialista em orto e traumato ortopédica pelo Conselho Federal e especialista em neurofuncional no adulto e no idoso pelo Conselho Federal e pela Abrafim. E fico bastante honrado de estar aqui. Tenho também uma história no sistema, né? Desde 2004 eu estou de alguma forma envolvido com o sistema COFITO-CREFITOS e conduzi o CREFITO 10, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina, durante um tempo, e há 15 meses a gente está aí, aceitou o desafio de estar à frente do Conselho Federal e espero poder contribuir aí com o papo hoje e de alguma forma contribuir com quem está nos ouvindo, enfim. Fico muito honrado pelo convite. bacana, Sandroval. Muito obrigado mesmo, mesmo. A gente sabe que a agenda da diretoria do Conselho Federal é bastante apertada, né? Ainda mais tratando
de uma pessoa que mora em outro estado, mas que está aqui em Brasília toda semana, né, Sandroval? Feliz ou infelizmente, você está aqui toda semana, muita coisa para fazer, né? Mas abriu um tempo, um espacinho na agenda para bater esse papo conosco, num tema que é tão especial, tão caro, tão importante, e talvez muitos nem tenham essa ciência, muitos que estamos assistindo, né, estudantes. Então, já fiquem cientes, né? Assim, a graduação ela é o primeiro passo para você se tornar profissional, mas a gente tem o dever até ético, inclusive, de continuar, né, a nossa jornada acadêmica, digamos assim, de formação para se autoqualificar, prestar um bom serviço à sociedade, resolver a vida das pessoas por meio do nosso objeto profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? E a gente faz isso por meio de cursos, de pós-graduações, de capacitações, de qualificações, residências, mestrado, doutorado, tantos caminhos, né, que a gente pode percorrer. E um deles, não menos importante, é o caminho da titulação de especialista, né, pelo Conselho Federal, que ela é um processo muito importante, né, para uma autovalorização profissional também e para os preceitos éticos normativos, né, atuais do nosso país, né. Então, as especialidades profissionais elas são regulamentadas pelo Conselho, elas são chanceladas, concedidas, né, pelo Conselho Federal em parceria com as associações científicas. Existem outras instituições também que chancelam titulação, né, mas a do Conselho Profissional da Profissão, né, carrega mais esse peso de identidade da profissão. Então, vamos bater um papo sobre isso, esclarecer, né, as pessoas sobre o que é isso, né? Você fazer um curso de pós-graduação em qualquer área não te dá um título de especialista, né? A gente pega muito isso no dia a dia na fiscalização, enfim, né, as pessoas se autodenominando especialistas em algo por terem feito um curso. Mas, na verdade, fazer um curso, né, é um dos critérios para, né? A gente vai entrar um pouco nesse assunto daqui a pouco. Então, vamos bater esse papo, vamos entender por que é importante isso, né? Nara, começa aí, Para a faz gente aquela pergunta começar, aí. né, a gente gostaria, sempre inicia com essa pergunta em uma palavra, uma frase curta, o que vocês diriam Para quem está nos ouvindo. para quem está nos ouvindo, qual que é a vantagem para o profissional e para o paciente em ter um título de especialista? Em uma palavra, eu vou fazer um combo de palavras. Faz um combo aí. Faz um combo curto. Mais segurança, mais resolutividade, mais consciência e postura ética do profissional. Show. Eu colocaria como domínio técnico. Eu acho que você ser especialista profissional, você ter o domínio técnico naquele contexto da especialidade ou na área da especialidade. Acho que a gente aprofunda mais na perspectiva da formação geral que a gente sai da graduação, né? Então, a especialidade, ela de fato é uma qualificação. Então, a gente sai um profissional generalista, né? A gente perpassa por todos os contextos e áreas que a nossa profissão permite, mas aí quando a gente se depara com a especialidade profissional, que é diferente da especialidade acadêmica, que o Messias, né, falou também, a gente se aprofunda no domínio técnico. Né? Então, acho que a palavra que eu lançaria seria nesse sentido. Eu queria só fazer um complemento também. Eu colocaria também que é uma visão de futuro, porque hoje em dia a gente sabe do contexto da saúde no mundo e no país, né, a dificuldade de acesso de modelos remuneratórios, né, e a comoditização da saúde. E eu acho que ser especialista daqui para frente vai diferenciar ainda mais os profissionais. Esse é o caminho, provavelmente, né? O que você acha, Sandroval? É isso mesmo? Você acha que ser Então, especialista agrega esse valor? a gente tem trabalhado no Conselho Federal para seguir esse caminho. A gente tem aí já quase 3 décadas especialidades reconhecidas e disciplinadas pelo Conselho Federal na fisioterapia, um pouco menos, 2 décadas e meia, mais ou menos, na terapia ocupacional. E a gente, nesses 15 meses que a gente está à frente do Conselho Federal, a gente vem trabalhando desde o início para, de uma certa forma, dar uma reorganizada nas especialidades, na relação do Conselho Federal com as associações de especialidades, para que a gente possa normatizar em um sentido que para nós hoje é muito claro, que é caminhar no sentido de restringir o exercício da especialidade ao especialista.
porque, como a nossa vice-presidente, a doutora Mariana, fala, a gente tem a formação hoje do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, coloca no mercado um profissional generalista. As diretrizes curriculares nacionais, né, muito embora estejam para ser atualizadas agora, enfim, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, estão ali no Conselho Nacional de Educação, prontas para serem votadas e aprovadas, a gente ainda está trabalhando numa diretriz que traz esse perfil do profissional generalista. Então, e prevê uma formação continuada. A especialidade profissional ela não é uma formação, né? Mas ela é a chancela do Conselho Federal, junto com as associações, da expertise de um profissional em uma determinada área reconhecida pelo sistema e pela sociedade como sendo uma área de especialidade. Então, a ideia é sim que a gente caminhe no sentido de valorizar cada vez mais o especialista, justamente porque o nosso entendimento é que o especialista, naquela área, ele tem mais resolutividade. E isso, com certeza, faz um grande diferencial, principalmente para a população, porque isso vai propiciar que o cidadão consiga resolver mais rápido, de uma forma mais eficaz, os seus problemas quando buscar um especialista em determinada área. Sim. E, Mari, vou chamar assim, tá? Pode chamar de Mari. Como que funciona, né? Essa prova de título, esse exame, como que são as etapas para quem está nos ouvindo, né? E às vezes não sabe. Antes dela responder, posso fazer só uma parte aqui, Claro. complementando o que o Sandoval falou, porque as resoluções atuais, né, para informação de quem está nos assistindo, né, que normatizam a concessão de título, né, profissional pelo COFITO, são a 377, 378, fisioterapia e terapia ocupacional, respectivamente. Mas o Conselho Federal, na linha do que o Sandoval está dizendo, está atualizando, né? Tá para sair, já saiu a nova atualização dessa normativa, né, que é de 2010, se eu não me engano, estamos em 2025, então as coisas vão mudando e precisa também haver uma atualização, né, Sandoval? Elas já foram atualizadas, né? Enfim, estão em compasso de publicação, passando internamente só pela revisão normal que antecede a publicação, mas ela já cumpriu todo o trâmite e ela vem com algumas novidades, enfim, vem atualizar um pouco esse olhar do Conselho Federal. A base segue sendo a da 377 da fisioterapia, a 378 da terapia ocupacional, essa numeração muda, obviamente, essas duas passam a ser resoluções revogadas. Então, a gente não muda substancialmente a concepção do que é o título, mas a gente traz algumas novidades que estão atualizando as duas resoluções que já precisavam há algum tempo dessa atualização. Bacana. Super importante, né? Sim. Porque a vida é movimento, né? Exatamente. Então, a gente precisa sempre estar inovando até nas resoluções. Sim, isso sim. aí. E a profissão, ela evolui na perspectiva técnico-científica também, Sim. né? Então, a gente precisa colocar isso, né? Descrever isso nas Caminhando nossas junto, resoluções, né? exatamente, né? Então, respondendo a sua pergunta, Nara, hoje, para se tornar um especialista profissional pelo COFITO, a gente tem alguns caminhos, né? Um deles é o certame, né, que seria a prova. E nessa prova também tem uma análise, né, dos títulos do profissional, né? Então é como se fosse duas etapas, né? Ele faz a prova e também tem essa análise dos títulos. Tem a questão também das residências unimultiprofissionais. Então, os profissionais que fizeram residência, a própria residência, ela pode enviar, né, isso para o COFITO e ele ter a sua especialidade ali, profissional, e também tem a convalidação, né, que também é um certame, né, que se abre. Então, a gente tem esses três caminhos para que os profissionais se tornem especialistas profissionais. Convalidação do caso de quem faz uma formação em outro país, não é isso? Não, aí é revalidação. A revalidação, perdão. O certame é a prova, e como a Mariana falou, a prova de conhecimento e a prova de títulos e experiência, que essa é uma inovação que a gente fez agora, também passa a contar a experiência do profissional. Que bacana. É ótimo. As residências Uni e Multi, a residência Uni ela é um pouco mais... Difícil de achar por aí, né? mas ela é mais fácil de entender a relação direta, né? Ou seja, eu faço uma residência em neuro e eu vou ter um certificado de neuro. Mas existem as residências multiprofissionais e que, então, faz necessário esse caminho, que é o programa entra em contato com o Conselho Federal, submete a uma análise de uma comissão do Conselho Federal o programa
pedagógico do curso e nós vamos dizer, olha, esse teu programa tá alinhado com tal especialidade. Óbvio, as associações também dão o seu parecer. E aí todo o formando, todo o concluinte daquela residência, além do título de pós-graduação de residência que ele tem, que tem valor, enfim, ele passa a ter direito a solicitar também o seu título de especialista naquela área pré-aprovado pelo Conselho Federal. E o Convalida é um certame com uma configuração um pouco diferente, que as associações, em conjunto com o Conselho Federal, estipulam alguns critérios para aqueles profissionais que são ícones da profissão e que, de repente, a profissão, junto com as associações, querem, de uma certa forma, valorizar a importância que eles tiveram dentro dessa situação. Então, eles é mais analisado a parte de currículo e de representatividade para aquela determinada área do que necessariamente o conhecimento daquele indivíduo, porque esse ele já viu, a gente já viu através das pesquisas que ele tem, Sim. às vezes é um professor de uma pós-graduação, ajuda a formar um catedrático já, enfim, então não é para todos o Convalida, mas sai regra, tem resolução própria e tem também, obviamente, o edital próprio que vai dizer quais são as regras. Então hoje é uma possibilidade, mas nós não temos as regras do Convalida estipuladas. A ideia que a gente vem desenhando com as associações é que em 2026 a gente faça uma edição, e geralmente é uma edição e depois não tem reedições. Então a gente agrupa aí alguns profissionais, enfim, que se enquadram nesse perfil pela expertise, pela representatividade, profissionais que ganham prêmios e tal. Enfim, que daí as associações e o próprio conselho acabam oferecendo esse título como reconhecimento pelo importante papel que eles cumpriram na fisioterapia, na terapia ocupacional, naquela área específica da especialidade. Bacana, então isso demonstra que está havendo aí uma abertura um pouco maior do leque de possibilidades de reconhecimento, que valoriza também aquele conhecimento, né? Porque a gente sempre teve, né, há muitos anos a prova, né? Teve aí também a questão da avaliação de títulos, mas você está abrindo um pouco mais o leque para poder ampliar esse acesso dos profissionais, a gente conseguir também aumentar. Até a para dar valoriza- visibilidade. A gente- essa chancela. A Né? gente Sim. quer tornar um tema mais comum, Sim. mas assim, a gente Precisamos, está né? conversando aqui, vamos falar de especialidade como a gente fala de outras questões da profissão. Hoje em dia a gente percebe que mesmo dentro dos profissionais, por vezes existe um certo desconhecimento do que é a prova, né? Muitos têm a ideia de que, nossa, eu vou fazer uma prova, daí se eu não passar eu vou perder a minha habilitação, não é bem por aí, né, e tal, enfim. Então, a ideia é que a gente desmistifique um pouco, estava procurando a palavra, desmistifique um Foi pouco muito certeiro. essa questão em relação à especialidade. Então, não é um título para ser mais um título para colocar na parede. A especialidade profissional é um título de setting terapêutico. É um título de consultório, de clínica, de hospital, é o título para quem põe a mão na massa, esse é o título. E aí a associação e o Conselho Federal dizem, esse é o reconhecimento, esse sabe fazer, esse resolve. Então é para esse perfil que o título de especialista serve. Não que os outros não possam, mas esse é o perfil. Como, por exemplo, um doutorado é para quem tem a veia da pesquisa. Sim. O cara é o pesquisador, ele quer estar produzindo. Então, qualquer um pode fazer o título e não usar. Sim. Mas o perfil do nosso Perfil é título de especialista profissional é esse. Que É bacana. aquele Pegando profissional. esse gancho. Corta essa parte, hein, gente? Pegando Deixa- esse deixa essa gancho parte. da questão do mão na massa, né? Existe um prazo para que o profissional, quando se forma, faça a prova, ou ele pode sair direto da faculdade e fazer a prova? Existe um prazo. Foi atualizado esse prazo na última resolução. Na última resolução era 2 anos, né? Ele tinha que ter no mínimo 2 anos de graduado para poder estar apto, né, a fazer Isso mesmo. Continua com os 2, mudou? Não, mudamos. Mudamos para 4. Maravilha. Maravilha. 4 anos ele tem que estar inscrito no seu CREFITO, né, no seu regional. Uhum. E pode ser interruptos ou não, né? Sim. Então, mas ele tem que comprovar 4 anos ativos dentro da profissão. Ótimo. Show de Justamente por essa característica, né? A especialidade profissional, diferente da especialização acadêmica, lato sensu, que obviamente é conhecimento, enfim, ela é importante para que a gente possa assegurar para a sociedade resolutividade, segurança, que o profissional tenha alguma estrada.
Então É, a gente entendeu experiência, né? isso, a gente A entendeu prática, não só a teoria. isso mesmo, que isso também permite para o profissional recém-formado, às vezes leva um tempo para se colocar no mercado. Né? Sim. A gente sai da graduação aqui, eu faz 31 anos que eu saí, mas a gente sai e a gente diz, nossa, eu quero fazer aquilo. Eu nasci para estar, eu trabalho com neurologia, eu nasci para estar na neuro, tá? Aí de repente a vida te leva para um outro caminho. E aí daqui a pouco tu está trabalhando numa outra área, enfim. Sim. E então esse tempo é importante, que é um tempo que o profissional também ajusta um pouco a rota da sua carreira ou reajusta, né? Ele sai, eu quero ser isso, e de repente não dá muito certo, ele vai para uma outra área. Então a gente aumentou para 4 anos. A gente também a gente também dobrou uma outra coisa, que era um número máximo de especialidades, 2 especialidades por profissional, e a gente ampliou isso para 4. Não no sentido de certa forma, banalizar, assim, não, mas é porque a gente também não encontrou em nenhum lugar, porque eram só 2. E a gente também percebeu, olhando os nossos registros, que o máximo de especialidades que um profissional tem hoje são 4. Então a gente acabou estipulando esse número 4 como sendo algo para inovar também nessa. No futuro pode mudar também, quem Com sabe, certeza, né? com certeza. Sim. Avaliando aí. Eu acho muito interessante essa perspectiva, Sandra Val, porque ela traz aí a especialidade para um contexto mais, como se diz, corriqueiro da profissão. Porque hoje, assim, dos colegas que eu conheço, que eu converso, quem buscava, né, a titulação era quem precisava dela para participar de um concurso, Sim. porque a titulação pontuava, né, para submeter uma seleção para algum tipo de Um cargo um cargo específico, né? específico ou um doutorado, enfim, alguma coisa. Então, a especialidade ela estava muito atrelada assim, a essa questão acadêmica e serviço público, digamos assim, né? Então, hoje você está trazendo isso para uma perspectiva também mais do dia a dia da profissão. Outra coisa que a gente alterou, e isso criou um certo desgaste interno dentro do Conselho Federal, pelo volume de trabalho que isso dá, é que os certames agora são anuais e não mais bienais, como eram antes. Isso, inicialmente, quando eu Ou disse, seja, esse ano já tem prova. novembro, ainda não tem prova. data ainda, Preparem-se, pessoal. mas esse ano novembro tem sai, prova. a gente está tudo pronto, as câmaras técnicas estão trabalhando a mil na confecção das provas, mas a gente tinha prova a cada 2 anos. Também, e aí quando eu disse assim, a gente vai ter prova anual, internamente isso eu tive que ter um certo jogo de cintura para convencer o nosso time de apoio e dizer, não, beleza, nós vamos, porque realmente o certame pode parecer simples, né, para quem não está ligado, mas Ninguém ele tá de fora, ele né? consome uma parcela muito grande de mão de obra, Sim. porque são diversas, desde de licitação da empresa que vai fazer, construção da prova, correção da prova, edital, Análise dos enfim, títulos, análise de todo mundo. títulos. Então, não é uma coisa que se faz Sim. com pouco tempo. Sim. Só para ter uma ideia, a gente está com previsão da prova acontecer em novembro, nós estamos em setembro e a gente começou isso, sei lá, abril, maio, a gente já estava falando em prova de especialidade, montando câmara técnica, credenciando a associação, atualizando as resoluções, enfim, então é todo um processo que demanda internamente do Conselho um volume de trabalho bastante significativo. Então, quando eu disse, vai ser todo ano, o pessoal assim, É bom que o pessoal. Parece até proposital, né? O podcast, porque 2 meses antes da prova, Sim. e foi uma Não, lógico, coincidência, não parece né? não, Para foi divulgação. proposital. Não, concorda comigo, Messias. diz que foi sem Não, querer. concorda Essa você parte também. Mas acho que é importantíssimo, assim, né? Como o presidente falou, existe essa questão dos próprios profissionais não entenderem esse caminho que as coisas, para que as coisas aconteçam, né? Existe uma cadeia, né, de atividades Não é que fazer a a gente prova, não é pronto, estou só com o colocar título, uma né? prova ali, não é só a prova, né? Precisa de quem faça a prova, né? De quem corrija, de quem analise, né? Então existe Pra toda depois essa chegar no dificuldade. regional, Exatamente. entregar. Exatamente. Isso Não é mesmo. só isso, né? Não é só faz a prova. Então, Apesar de que hoje nós temos uma certa vantagem, né, na realidade atual, né, da nossa sociedade, que é o digital, né? O digital Sim, sim. facilita muito, né? Tanto a Muito. realização, quanto a análise, quanto a concessão do A gente documento. Né? refletiu bastante e a gente tomou a decisão de fazer a prova no formato virtual, justamente porque isso também dá uma maior equidade à prova, né? Ou seja,
tem estados que são bastante pequenos, enfim, e tu se deslocar até a capital para fazer a prova presencial é incômodo, mas não é tão assim. Agora tem estados que São gigantes. enfim, tem locais que tu tem que pegar um barco para chegar e tal, enfim. Então, Uhum. a gente pensando nisso e pensando na importância que a gente tem nessa, vou chamar aqui de projeto Sim, de, dá acesso, a né? gente estruturar e realmente fortalecer as especialidades, é muito importante para o Conselho Federal que a gente tenha especialista em todos os rincões do Brasil. Então, a especialidade, isso é uma coisa importante, ela não é, para grandes centros, ela é para a população, aonde a população estiver. Sim. Então, a ideia da prova assim, e o que a gente espera com todo esse nosso trabalho é que o profissional se coloque, né, como um pretendente ao título de especialista, e uma vez que ele adquira, que ele realmente leve essa máxima da especialidade, da resolutividade, da atualização frequente nos congressos, da participação, de acompanhar a evolução da área em que ele é especialista, que ele leve para o seu cliente, que ele leve para o seu município, que ele leve para a sociedade onde ele contribui, porque essa é a máxima que a gente tem hoje, né, num país tão grande como o que a gente vive. É importante que a gente possa, sim, contribuir de alguma forma para que a saúde do cidadão, seja ela prevenção, enfim, em todos os níveis, ela possa ter a máxima resolutividade possível no menor tempo possível, né? Porque senão a gente acaba dificultando, né, o acesso, dificultando a retomada do cotidiano, da vida, né? A terapia ocupacional aí, botando o cara para realmente no seu cotidiano, no seu fazer ele diário. Eu acho que isso nos provoca bastante na administração do Conselho Federal a buscar essa conscientização do profissional, não só em ter o título, mas de mostrar para a sociedade que esse título ele confere ao profissional, sem demérito ao generalista, mas ele confere sim uma visão mais assertiva acerca daquela especialidade. De alguma forma isso também contribui para essa consciência de classe, né? Essa coisa de corporativismo de classe que a gente precisa também, né? Enquanto profissões, né? A gente precisa dessa unidade, dessa união, desse entendimento uníssono, né? Do que é importante, né? Para que a profissão também eleve cada vez mais o seu nível no país, né? A gente fala da especialidade, acho que assim, a especialidade ela nasce de fato de uma demanda social, né? A gente precisa resolver um problema que está ali na sociedade, né? Mas quando a gente fala de especialidade profissional, a gente também fala de valorização dessa profissão, né? Então, acho que isso é muito importante Com certeza. a gente falar em relação a isso, né? Em outras categorias da profissão médica, isso já existe. Né? Se você está com um problema no olho, você já pensa no oftalmologista, você não vai pensar em um pronto-socorro, né? Então, isso já tem um direcionamento, assim. E na fisioterapia e na terapia ocupacional, isso não pode ser diferente. Então, a gente fala mesmo da demanda social, mas a gente também fala de valorização profissional. E a gente viu muito isso pelo menos aos meus olhos ficou muito claro na época da Covid, né? Que era um fator único ali que a gente tinha que resolver. Então, na fisioterapia, isso ficou muito claro. Os físios, né, respiratórios foram totalmente acionados naquela época, né? Então, assim, isso é uma especialidade profissional. Sim. E é engraçado porque os próprios médicos buscam isso. Né? Então, na minha experiência pessoal, de 25 anos, muitas vezes os ortopedistas, que é a minha área, procuram saber, mas quem é especialista em tal coisa? Quem é especialista e eles falam no membro coisa? específico, né? Faz, joelho. Então, assim, agora, indo para a questão da valorização profissional e até puxando para a questão financeira, você falou que a maior procura talvez seja dos profissionais do serviço público, porque título conta. Né? Então, assim, vocês acham que a procura acaba mais por uma contrapartida financeira? Não. Era para eu responder. Não, acho que para todos. E já emendando a pergunta, eu acho que a valorização profissional ela passa por essa questão do profissional se especializar, se valorizar
né, estudar, ter experiência, ser especialista, mas aí tem um mercado que vai pagar para esse profissional ou que vai pagar para esse profissional, remunerar, né? Então, assim, como que vocês, como COFITO, veem essa questão da valorização profissional em termos do mercado pagar melhor por fisioterapia e terapia Pelo ocupacional? especialista, no caso, né? Eu acho que antes de especialista, da área. Certo. Deixa Eu acho que hoje é algo ainda mal remunerado, desvalorizado. Deixa eu responder primeiro como Sandroval, depois a gente pode falar do Conselho Federal. Eu acho que a gente tem que dividir isso em duas partes, a tua pergunta. Numa é a valorização profissional. Hoje, fisioterapia e terapia ocupacional, eles são direitos da população. A população já tem isso. Então, assim, obviamente, a valorização, o valor é algo que uma vez que tu atribui a determinada coisa, área, profissão, o valor é diferente de preço. Sim. Então, assim, então, o valor é o que eu vejo de vantagem, de retorno, é o que eu reconheço de resolutividade no caso das profissões. Então, eu acho que na questão da valorização profissional, a gente vive um excelente momento. Eu, com 31 anos de formado, muitas vezes eu tinha que dizer para as pessoas o que um fisioterapeuta faz, o que era a fisioterapia. Faz muito tempo que eu não faço isso. Sim. Então, isso Concordo com mostra você. que a valorização profissional é uma coisa. Agora, a valorização do profissional é diferente. O profissional, ele tem que entender que ele constrói uma carreira. E o valor, eu tenho que ter os meus objetivos como profissional, eu tenho que ter o meu posicionamento no mercado como profissional e não atribuir o meu insucesso à minha profissão. Por Sim. quê? Uau, genial Porque Sim. essa fala foi eu construo a minha profissão. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo no mercado de trabalho. Então se eu vou ser um professor e eu passei num concurso, eu tenho que me atualizar, eu tenho que fazer formação continuada. Enfim, eu estou construindo e estou me valorizando. A minha atuação como professor, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional em determinado, além de me dar retorno financeiro pelo meu valor, atribui valor à minha profissão. Porque eu digo para a sociedade que eu resolvo determinada situação e resolvo bem. E quando eu Então, não resolvo, eu diminuo o valor da profissão. eu recebo porque eu tenho um valor, eu ofereço um serviço que tem um valor e esse valor é percebido pela sociedade, então eu posso trabalhar o meu preço, porque se eu não tenho valor, o meu preço desce, porque daí eu só tenho uma coisa a oferecer, é preço. Agora, se eu tenho valor, é diferente. Se eu tenho valor, eu consigo dizer, olha, para o que eu vou te oferecer, o preço é esse. Agora, se eu só tenho preço, eu digo, bom, para eu poder sobreviver, eu tenho que baixar o meu preço para o meu preço ser mais importante que o valor do meu colega. E aí a decisão é do cliente se vai me contratar pelo preço ou se vai contratar quem tem valor. Agora, quando eu retorno para aquele indivíduo que pagou o preço pelo meu valor, esse indivíduo tem uma noção da profissão mais valorizada. E aí a minha profissão valoriza. O que a gente espera é que o especialista contribua no seu fazer, no seu projeto pessoal, profissional, que ele possa ter um preço condizente com o valor que ele oferece e que esse valor atrelado a esse preço valorize todas as duas profissões. A fisioterapia, os fisioterapeutas na fisioterapia, o terapeuta ocupacional na terapia ocupacional. O que eu vejo hoje é uma confusão entre valorização profissional e valorização profissional. Então, o que a profissão, o que a academia oferece para a sociedade é um generalista muito bem formado, quando comparado a outros países. Ah, mas eu conheço. Tem, toda regra tem sua exceção, mas isso é exceção. A regra, a gente não está falando de profissionais que colocam em risco a saúde do cidadão. A nossa vice acabou de dizer aqui que em algumas épocas, nossa, vamos chamar o pessoal aqui porque eles vão dar conta do recado. Ou seja, nós estamos preparados para esse desafio.
Agora, esperar que eu seja remunerado por um valor da minha profissão, mas que eu não agrego valor ao meu fazer profissional, eu quero só usar o valor do conjunto, a sociedade não aceita esse tipo de visão. Porque quando eu vou contratar um profissional ou um serviço, eu quero saber qual é o valor daquele serviço. E o valor é diferente de preço. É o que aquele serviço me retorna. E eu não estou falando só de serviços para... Não, não. Pode ser o serviço público. Se no serviço público, lá na ponta, eu tenho um serviço que funciona, eu estou atribuindo valor ao meu fazer profissional. Então, a gente às vezes tem uma parcela que confunde um pouco isso e, de certa forma, é um pouco mais fácil dizer assim, a minha profissão não é valorizada. A pergunta é, o que eu realmente tenho feito para valorizar a minha profissão? Porque se eu, como profissional, não trabalhar para valorizar a minha profissão, quem vai trabalhar? A gente tem a ideia, às vezes errônea, que tem um agente externo que cuida dessas coisas por nós, né? É o Não que só faz. disso, mas da Que nossa faz esse papel. saúde, né? Que alguém Tudo. em Sim. algum momento vai dizer, Salvador da olha, pátria. olha, o Sandroval lá merece receber Sim, mais, vamos pagar mais. Não é assim que funciona. Sim. Eu tenho que conquistar isso. E eu conquisto isso através de atribuir valor ao que eu faço. Sim. E isso é experiência, isso é formação continuada, isso é estrada, isso no meu caso, é tatame, é ginásio, enfim, Muita coisa. é setting terapêutico. E isso, conforme eu vou tendo resultado, eu vou sendo valorizado na sociedade onde eu estou. Então, hoje, ao meu ver, muito embora a gente tenha alguns problemas de remuneração, eu acho que a gente vai num caminho muito interessante de valorização. Então, eu tenho observado, óbvio, mas eu vejo que os profissionais estão entendendo essa mensagem, até, enfim, pela globalização da informação. Então, quando o profissional começa a ver, como é que o Messias fez para ter o sucesso que ele tem? Não, ele fez isso, fez... E eu, então eu também tenho que fazer. Eu vou entendendo como que as pessoas conseguem ter valor na sua carreira e vou atribuindo valor à minha carreira também. Muito interessante, Sandra. Você colocou e você falou que os outros profissionais que você é a própria sociedade. É um caso concreto. Eu tenho um compadre que o filho dele se acidentou em casa, fraturou o fêmur, 4 anos de idade. No. Aí na fase da reabilitação ele pediu indicação de fisioterapeuta. Você é o presidente do conselho, me indica aí um bom fisioterapeuta. Aí eu fui perguntar para os colegas, né? Eu falei, olha, tem essa clínica aqui e tal. Não, mas aí ele falou assim, mas tem alguém lá que é especialista mesmo assim no tipo de fratura do meu filho e que tem mais experiência com criança? Tipo assim, ou seja, ele mesmo já está querendo assim... A gente vai fechando as demandas. Fechando o mesmo, leque, né? Então, socialmente isso também já acontece, né? Os serviços que a gente consome, em geral, a gente, e essa é uma outra fala que, às vezes, quando me perguntam, eu falo, né? Geralmente, o critério que eu uso para escolher um serviço, seja ele qual for, é diferente daquele que a maioria dos profissionais acha que o resto da população usa para escolher. Então, o pessoal sai fazendo post, fazendo dancinha na internet, tal, achando que as pessoas escolhem dessa forma. O like e tal. Na realidade, as pessoas escolhem desse formato. Quem resolve. Tu conhece um cara bom? Tu conhece uma clínica boa? Tu conhece um bom terapeuta ocupacional? É dessa forma que eu procuro serviços, principalmente quando eu falo de saúde e outros serviços. Quando são, sei lá, produtos é um pouco diferente. Então, às vezes eu acho que existe uma confusão, inclusive, nesse sentido. Tanto tem profissionais que acham que estão fazendo todo, ou, sei lá, estão investindo em ficar com um valor maior, mas eles estão, ao meu ver, esquecendo de que quando eles mesmos vão buscar um serviço, eles não usam esse caminho que eles, na maioria das vezes, trilham. Eles usam um outro caminho, que é o caminho assim, qual é o valor do profissional? Porque eu preciso dessa resposta. Eu estou disposto a investir porque eu preciso que o meu filho melhore, eu prefiro que tenho que respirar melhor. Então, é óbvio que entra em questão resolutividade, o valor do profissional. E esse tipo de profissional não se sustenta, né? Que se a gente for pensar em mercado, assim, é aquele profissional que não tem diferencial competitivo. É aquele profissional que a gente diz resolve todas as demandas, mas não resolve nenhuma. Né? No último podcast, inclusive, a gente falou sobre piso salarial e tudo, e a gente acabou levando a discussão muito para esse lado da valorização profissional, né? E a gente sempre acaba nesse tema, né? Mas no sentido de que, assim, né, a gente, no anterior também a gente discutiu a questão do EAD, né? A professora trouxe um dado
interessante sobre o número de matrículas EAD atual, né? 100 e poucas mil fisioterapia, 20 e poucas mil terapia Isso. ocupacional. Daqui a pouco vai ter uma injeção Muito grande legal. de profissionais, né, habilitados por nós, porque o Estado acaba que permite essa, eu posso dizer, essa atrocidade, né, do formato EAD hoje, que é a formação EAD, que vão chegar mais despreparados no mercado. E isso vai naturalmente fazer com que o mercado se molde, né, se regule, digamos assim, né, e ele vai selecionar realmente quem está mais, digamos assim, provavelmente apto, né, a resolver, a ter resolutividade, aquele que se capacitou mais, né. É. Então, é O, uma discussão que tudo gira em torno de valorização e chega aqui nesse lugar, né. chega nesse Eu queria ponto, mudar um né? pouco o assunto, você quer... Eu ia mudar também. É? É, Então, vai, mude aí. É porque eu lembrei de uma questão, pode falar. posso? Pode. Certeza? Claro, você que Eu lembrei manda. de uma, eu lembrei de uma questão, porque assim, agora do mundo dos profissionais, né? Porque a gente que está na ponta, no Conselho Regional também, muitas vezes a gente recebe umas demandas assim que a gente precisa ter um esclarecimento aqui também do Conselho Federal para entender que a coisa não é tão mágica assim, né? Igual você falou, às vezes o pessoal pensa que tem um ente, assim, alguma coisa que resolve as coisas do nada, né? Então as pessoas sempre querem criar uma especialidade nova, querem sempre uma área nova, querem sempre, porque, né? Enfim, não é tão simples assim, né, Sandro Val? Eu acho que é importante a gente esclarecer aqui para o pessoal, Mariana também, sobre isso, porque assim, especialidade em fisioterapia, vou dar um exemplo graço aqui, né? Especialista em reabilitação do dedo mindinho. Né? Não é por aí, né, Sandro Val? Existem as áreas hoje reconhecidas e elas tiveram um caminho até esse reconhecimento de área de titulação, né? Então, qual que é o caminho, assim, que vocês... Sandro Val, que tem até mais tempo aí na profissão, que viu muitas delas serem construídas, eu imagino, né? Qual que é esse caminho para que uma área se torne uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal? Então, hoje não tem um caminho assim muito bem desenhado. Obviamente, se a gente olhar como foram criadas, de alguma forma existe o apelo da sociedade Social. profissional, principalmente, ou a sociedade mesmo começa de alguma forma, Criar a solicitar demanda, né? isso, né? Tem a demanda. E, basicamente, em algum momento, depois de algum estudo, de algum, né, algum Uma levantamento, robustez, né? Tem um sentido. o Conselho Federal acaba, então, fazendo uma resolução reconhecendo a especialidade. E inicialmente foi assim, fazia uma resolução reconhecendo, reconheço a especialidade tal, considerando isso, uma resolução normal. E um tempo depois, fazia uma outra resolução disciplinando aquela especialidade. Aquela especialidade consiste em isso, tem que ter conhecimento dessa e tal, enfim. Então, em algum momento, houveram resoluções em que a criação e a disciplina vieram na mesma resolução. Então, a gente tem as resoluções que já existem. Bom, quando a gente assume, a gente pega esse cenário um pouco mexido, né? Enfim, e a gente começa a organizar. E uma das coisas que me incomoda um pouco é, é que para mim é uma forma meio inorgânica, né? Ou seja, o Conselho Federal ouve uma parte e tal, e faz uma especialidade. Eu acho que isso tinha que ser mais intrínseco da profissão, dos profissionais e menos Conselho Federal. O Conselho Federal é sim um órgão normatizador, mas ele teria que ter um apelo maior vindo dos profissionais. Então a gente está desenhando um novo caminho que a gente espera em breve colocar em prática. Hoje a gente decidiu, pelo menos por enquanto, que a gente vai organizar as especialidades que tem e a gente está dando uma segurada em novas especialidades, justamente porque o caminho não é para a nossa administração o melhor caminho. Sim. Se a gente não conseguir um caminho melhor, talvez a gente siga por esse. Então, não é que a gente não vai normatizar, mas nesse momento a gente está mais focado em fazer o certame e tal, porque vai ser Fazer o feijão com arroz vai ser o antes de nosso primeiro colocar certame também. outras Isso é importante que o comidas. profissional entenda, né? É o Fazer primeiro bom. certame dessa Nova gestão. administração. Muito embora Sim. então a gente está buscando melhorar, errar o menos possível, enfim. Mas esse novo caminho passa por envolver mais os profissionais. E aí o que a gente está desenhando é que a gente espera que, de alguma forma, as associações comecem a capitanear mais esse processo. De que forma? Vamos imaginar uma área como dor, que
a gente já recebeu alguns pedidos, quando é que a gente vai ter uma especialidade de dor e tal, enfim. Então, eu não sou avesso a ter a especialidade de dor, mas a forma de criação, e não só de dor, tem outras também, mas dor talvez fique mais fácil, mais fácil para entender, porque dor também pode ser usado pela terapia ocupacional como exemplo também. Então, o que a gente espera é que as associações conveniadas, provocadas pelos seus especialistas, nos solicitem, por exemplo, a criação de uma habilitação. Para quem serve essa habilitação? Para os especialistas, já especialistas. Então, a gente faria um certame para fisioterapia, vou falar de uma das minhas especialidades, fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso com habilitação em dor. Então, eu já sou especialista e agora eu sou um especialista habilitado em uma área. Então, a associação ia dizer, olha, no último congresso que a gente fez, a gente tem aqui assinatura de, sei lá, não sei quantos profissionais interessados, tem esse documento, enfim, vai provocar o Conselho Federal para criar uma habilitação. O Conselho Federal, criando a habilitação, vai ter alguns índices, que a gente não tem eles hoje, mas a gente pretende criá-los, que são, por exemplo, tem que ter um congresso, em um congresso da associação tem que ter um capítulo sobre essa área, tem que, enfim, criar alguns critérios e talvez também numéricos. Olha, a gente vai ter que ter 200 habilitados para que a associação solicite que o Conselho Federal transforme a habilitação em uma especialidade. Os profissionais habilitados serão os primeiros especialistas. Por quê? Porque hoje, quando o Conselho cria uma especialidade, a primeira prova é feita por não especialistas. A construção da prova de especialidade, por quê? Porque não tem especialista na área. Então, e às vezes o pessoal que tem mais conhecimento não faz o certame porque ele tem que fazer a prova. E aí fica, enfim, né? Então a ideia seria tornar um pouco mais orgânico. Eu resumi aqui, obviamente, né? A gente não tem, isso é só uma ideia bem embrionária, muito embrionária. Conjecturas, né? Mas a ideia é a gente deixar isso mais a critério, ou seja, quando que vai ter uma especialidade? Quando os profissionais se organizarem e atingir aqueles objetivos. Tantos habilitados, tantos congressos, tantos isso, tanto aquilo, e menos caneta do Conselho Federal para criar ou deixar de criar. Porque daí, às vezes, uma associação, um grupo de profissionais reúne, faz um documento muito bem formatado, apresenta para o COFITO, vou dar uma analisada. O projeto não tem muito apelo dos outros profissionais e aquele grupo acha que o Conselho Federal simplesmente não deu vazão, não deu importância para a sua demanda. Essa demanda vai ser importante aonde? Junto às associações. E ele vai ter que conversar com seus colegas e, Mariana, como é importante, já pensou em fazer habilitação em dor? Porque eu quero uma especialidade em dor. E ao invés de ficar o Conselho Federal ficando, será que faço ou não? A gente vai ouvir o quê? Números, vai ouvir o quê? Produção, associação, uma, duas, porque a habilitação, o que a gente espera é que mais de uma associação possa solicitar a mesma habilitação. Aí depois, talvez, quem tiver mais habilitado vai ser quem vai ficar, de certa forma, a associação madrinha ali da especialidade, responsável pela especialidade. Mas eu vou ter especialista em todas as áreas, então a gente está buscando esse formato um pouco mais orgânico para as futuras especialidades. Mas hoje, basicamente, aprimorar o que já existe. É a demanda vinda de alguma parte da sociedade, analisada pelo COFITO. O COFITO consulta as bases, faz algum levantamento e publica uma resolução com esses problemas que, para a gente está buscando uma solução para isso um pouco mais orgânica. Eu acho que essa fala do presente é interessante também, até como a gente falou, desse desconhecimento de como os processos ocorrem, né? Que não é só a gente fazer a prova e colocar a prova aí no certame e todo mundo ir lá e fazer. Né? Existe uma cadeia, de fato, de coisas. Então, quando a gente fala de especialidade, a gente não está falando só do COFITO, né? A gente está falando também da associação. Então, quanto é importante os profissionais também fortalecerem esse espaço, né, das associações. Quanto é importante a gente estar lá dentro, ativo, e discutindo esses espaços da especialidade profissional também, né? A união, né? Exatamente. É um clichê, mas a união faz a força, isso. né? E levantar, de fato, essas demandas, né? Da profissão lá da ponta, né? Como a gente já falou anteriormente, nasce na ponta, né? Não é uma coisa que o COFITO vai criar, olha, vamos colocar aqui uma especialidade, isso é importante para a sociedade. Não. Imposta, quem tem que nos falar são os Quem tem profissionais. que demandar é a sociedade, que demanda quem está na ponta, que demanda para cima, né? Infelizmente, nessa nossa relação, nessa nossa conversa com as associações, a gente percebeu algo relativamente preocupante. O número de especialistas que estão longe das associações é muito alto. Sim.
Então, a gente pretende, ao longo dessa nossa gestão também, fazer, de certa forma, esse resgate, que o especialista entenda que ele estar perto da associação de especialidade é benéfico para ele, Sim. valoriza a especialidade, valoriza a profissão, e isso vai propiciar para ele um mercado melhor, vai propiciar para ele melhores condições de Sim. trabalho. Ele simplesmente virar as costas para a associação, pegar o título e ir para a sociedade, beleza, é uma opção, mas isso, de certa forma, não contribui para o fortalecimento da especialidade. E às vezes ele não entende, pô, estou aqui com o meu título, mas as coisas não estão acontecendo. Mas ele também não está contribuindo para o crescimento Sim. da especialidade. Ele não está trazendo a experiência, o que está acontecendo lá na ponta, para a associação poder analisar e trazer para o Conselho Federal. Então é importante que o profissional que nos ouve também entenda que ele estar na associação, principalmente das especialidades, é o elo dele com o Conselho Federal. É importante aproveitar esse gancho para esclarecer mais uma vez aí aos profissionais, a quem nos ouve, né, os papéis institucionais, né, porque às vezes no imaginário popular, digamos assim, tudo é o conselho, né, tudo é imputado ao conselho, 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 conselho. Mas existe essa diferença, né, gente, o conselho é um órgão, é uma autarquia criada por lei para regular o exercício profissional no país, né, regular, fiscalizar. Então, assim, é um órgão que existe de maneira imposta por uma lei, certo? As associações, elas são criadas, um grupo de profissionais específicos que resolveu criar um estatuto, criou uma associação, ela é uma organização da sociedade civil, né? É uma organização científica que ela vai existir, assim como o sindicato também, a partir da vontade da classe, né? Então, assim, é bem diferente, né, a natureza, mas elas todas se complementam e trabalham em prol da valorização profissional. Então, assim, essa fala que o Sandro e a Marina trouxeram é importante, assim, como que a base se organiza, né? Não é no conselho, né? A base não se organiza no conselho, gente, né? A base se organiza no movimento associativista. É Né? verdade. É, a gente já está quase Caminhando por fim, caminhando pro Já? fim. Tão rápido? Pois ligeiro o é, negócio bom, aqui, né? Tá vendo como é bom? E, então eu queria fazer agora um paralelo entre a prova da OAB, né? Dos advogados, que quando você se forma em advocacia, você precisa fazer essa prova para exerceu exercer sua advocacia. profissão, né? Advocacia. Vocês acham que Isso é um caminho. isso é um caminho no futuro de alguma especialidade, também poder ser um requisito para você poder atuar? Bom, vamos lá. Eu acho que até para nesse sentido para que as pessoas não confundam. Uma coisa é prova de suficiência ou proficiência, né? Então hoje algumas pessoas não sabem, mas no Brasil é possível solicitar prova de proficiência ou de suficiência. Então se eu chego numa universidade e eu entendo que eu já sei tudo daquele curso, eu posso pedir para fazer uma prova de proficiência. E aí a universidade vai me testar e eu mostrando meu conhecimento, eu vou ter o certificado lá. Enfim, é possível fazer. É fácil? Obviamente não, mas é possível. Algumas profissões, e no Brasil eu acho que é bem conhecido, e a prova de entrada, né, é da OAB. Então, fica muito caracterizado que a universidade faz o bacharel, e o bacharel ele não é um advogado, e para que ele se torne advogado, ele tem que fazer uma prova e mostrar conhecimento. Nós não temos essa exigência. Então, obviamente, o bacharel, a condição para ele ser fisioterapeuta, para ele ser terapeuta ocupacional, hoje, por lei, é o bacharel. Então, ele fez o bacharelado, terminou a universidade, ele pode pegar a documentação dele, se encaminhar ao Conselho Regional e fazer o registro dele. Na OAB não pode. Antes disso, ele tem que fazer a prova da OAB. Isso é por lei também. Então, e outra coisa é a especialidade. Então, para a especialidade, já existe, de certa forma, uma prova, aspas, da OAB. Por quê? Porque eu sou generalista. Eu não posso simplesmente me auto-intitular especialista. Eu tenho que fazer a prova. Então, para eu galgar esse título de especialista, eu faço uma prova de conhecimento. Então, a única forma que tem de colocar essa prova entre o final da faculdade e ser fisioterapeuta ou ser terapeuta ocupacional, lembrando que quem faz a graduação, quem conclui o curso, não é fisioterapeuta e não é terapeuta ocupacional. O certificado está escrito bacharel em fisioterapia, ou seja, tem conhecimento, mas não está habilitado para exercer a profissão.
Quem habilita o exercício profissional é o registro no sistema COFITO-CREFITOS. A partir daí, aí ele recebe o título de fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Mas para fazer isso tem que ter uma lei. E aí, obviamente, entendo a lei, é um caminho. Todo caminho é caminho. Agora, a gente precisa discutir se é esse caminho que a gente quer seguir. Ele não é nem melhor nem pior do que os outros. Agora, a prova, geralmente, ela é uma prova que nivela. Né? Então, assim, a gente pode, de alguma forma, nivelar o profissional que está entrando. Às vezes, pensa, dá mais qualidade. Qualidade é algo difícil de a gente Mensurar. Numa prova, mensurar numa prova. Porque Nem ele só pode numa reprovar prova. agora e na próxima passar. Não, nem só numa prova. Qualidade é Sim. algo difícil de mensurar em todas as esferas. Então, é uma prova de nivelamento. Pode ser um caminho? Pode. Vai acontecer do nada, eu vou amanhecer amanhã, amanhece O amanhã Vitor não vai poderia regulamentar isso, por exemplo. não é uma. A gente pode, o que a gente pode fazer é, por iniciativa própria, ou ouvindo os profissionais, é caminhar nesse sentido. Como? Apresentando um projeto de lei, tramitando nas casas, no Congresso e tal, até chegar a esse ponto, como algumas profissões estão fazendo nesse momento. Mas não existe surpresa nisso. Isso, com certeza, vai ser algo que todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo e talvez seja um caminho. Né? Se perguntar se hoje a gente discute isso fervorosamente dentro do sistema, não. A gente conversa sobre isso, mas a gente não tem nenhum trabalho específico sobre isso. A gente está há 15 meses na administração e a gente ainda está recuperando um pouco de contato com as associações, enfim, com os profissionais, para a gente entender um pouco esse cenário. Mas, obviamente, essa demanda chegando, a gente vai. Mas foi muito acabar esclarecedor, conversando. foi muito esclarecedor. ótimo. Porque, às vezes, de novo, no imaginário popular dos nossos profissionais é isso. O COFITO podia criar uma prova tipo a OAB, né? Então, nem todo caminho é tão rápido assim, né? Você fala mais. Exatamente, é tudo uma construção, né? Assim como o caminho profissional também. Eu acho que eu ia só complementar a fala do presidente no sentido que eu acho que quando a gente fala de especialidades, né, existe uma responsabilidade mesmo profissional. Então, assim, se o profissional atua, né, dentro de um cenário que há a especialidade já, né, acho que há necessidade, sim, desse profissional fazer a prova. Né, acho que é uma responsabilidade mesmo, né, quanto profissão mesmo, de você estar ali sendo especialista, atendendo naquele cenário, porque isso vai trazer resultado, né? Eu acho que eu sou defensora da formação aprofundada, eu acho que a especialidade, ela traz autonomia, ela traz complexidade mesmo para o seu trabalho, né? Então, você se resguarda quanto à atuação, e isso vai trazer resultado. Então, se você trabalha dentro de um cenário que tem a especialidade, vou até olhar para a câmera agora, porque eu quero muito que esses profissionais façam essa prova esse ano, né? Façam, se inscrevam. Acho que, né, não passou nessa, faz a próxima, mas é importantíssimo que se faça. Né? O certame está aí para, né, para que a gente, de fato, tenha essa profissão. Né? Então, vamos falar com as associações, vamos, né, se colocar e dialogar com o que é esse espaço, esses cenários, essas áreas. E aí sim a gente fala de valorização, a gente fala de estar lá na comunidade, a gente fala de resultado assistencial. Então, é muito nesse sentido. Né? Não é uma prova que, né, que eu sempre digo assim, não é uma prova que você vai sair de lá menos profissional. Não, né? A gente faz tantas provas diariamente na vida, né? Então, faça mais essa também, se você está, né, dentro de um cenário, se você já tem aí, né, os requisitos possíveis para fazer. Eu acho que vai fazer com que você tenha, de fato, um diferencial competitivo enorme na sua profissão e vai te resguardar, te dar autonomia, né? Enfim, e maior responsabilidade, né? Temos responsabilidade profissional. Ética profissional, muito bacana, Maior gente. segurança para o paciente também, certeza. né? É o que nós estamos sempre É, isso discutindo que a aqui, gente né? tá- Valorização profissional, né, Nara? Vamos fazer Isso. um fechamento aqui. Diferencial competitivo. Valorização, diferencial competitivo, segurança para a sociedade, para os pacientes, para a tua formação e elevação do nível das nossas profissões no nosso país. Então, é isso. Acho que a gente não precisa fazer mais tempo nesse debate, até porque o nosso tempo acabou, mas eu acho que foi suficiente, foi uma discussão rica. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, né? E vamos para cima, vamos para frente, né? Vamos caminhar. Estamos trabalhando arduamente, né? Para que Eu também aconteça. quero agradecer, enfim, ao convite, né, a hospitalidade aqui, a boa conversa. Acho que esse tem sido também a tônica da nossa administração. Eu acho que a gente tem diversos problemas para a gente tratar e a gente veio para isso. Mas a gente precisa parar um pouco de nos desgastar internamente. A gente precisa olhar o nosso colega como sendo um colega de profissão, alguém que passou pelo mesmo processo de formação que eu, que é um processo validado no Brasil, alguém que
que detém conhecimento do que está fazendo, e que às vezes eu posso divergir dele. Mas a divergência não pode partir para um ponto onde eu ataco a idoneidade profissional desse meu colega, porque aí eu também estou me atacando. Então a gente precisa entender, e hoje eu tenho muito claro isso, a gente não está sendo atacado por nada nem por ninguém, só por nós mesmos. É. E a gente precisa parar um pouco de nos atacar, porque mesmo nas grandes guerras, a gente tem período de tréguas para a gente poder recolher, dar uma olhada no que sobrou, reorganizar os exércitos. E acho que a gente está num tempo desse, que a gente precisa cuidar um pouco das nossas profissões, não só com ciência, que é importantíssimo pra caramba, né? Mas também com humano, Relacionamento. com me aproximar do meu colega, não ver ele como esse meu concorrente. Não, ele é quase que um contribuinte com o meu fazer profissional. O sucesso dele também é o meu sucesso, eu compartilho. Quando a minha profissão é valorizada, o montinho de todo mundo melhora. Então, Com certeza. eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem. É uma época que a gente precisa se aproximar dos nossos colegas, trazer eles para perto do sistema, para perto das associações, porque a gente tem que tomar grandes decisões para o futuro. E se a gente não estiver presente nesse momento agora, para a gente decidir como vai ser o nosso futuro, qual o legado a gente vai deixar para os que estão aí, a gente vai se arrepender no futuro de ter perdido a oportunidade de estar de perto e estar No conversando. presente que a gente constrói o futuro, né? E eu Beleza. queria também deixar as portas abertas do nosso Vai Lá e Fala para vocês, né, do COFITO, que estão aqui hoje, para trazer novos temas também de discussão, né, Sempre. Messias? isso, Então é a gente está aberto a essas sugestões também de vocês, Possibilidade. né? Gente, Porque nosso aqui- tempo acabou. Fala aí o bordão, vai. Aqui no Vai Lá e Fala, O primeiro passo. a gente acredita que o que primeiro- falar é o primeiro passo para transformar. É isso aí. Gente, nós estamos no 7º, 8º podcast. Acho que até o Não decoro nada, 10º não. a gente Maravilha. decora isso. Gente, obrigado pela Obrigada. audiência. Obrigada, Compartilhem, pessoal. façam o certame do COFITO, fiquem ligados nas redes sociais. Forte abraço a todos. E até a Vai lá e próxima. fala. Tchau, tchau. Tchau.